Boa noite, gente. Nem Boa todo noite. anjo tem asas. Vamos lá, vamos ter hoje uma live super especial com a Simone Marciniak. Nós vamos estar falando sobre relacionamento abusivo e dependência emocional hoje. dependência emocional. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Hoje nós vamos estar conversando sobre relacionamento abusivo e dependência emocional, Kelly, com a Simone Marciniak, nossa terapeuta. Convida os amigos aí, Kelly, convida o pessoal da congregação lá de vocês para estar assistindo com a gente aí. Ficamos muito felizes em ter pessoas assistindo com nós aí. A Aldine também. Eu também entrei. Vamos aguardar aqui a nossa convidada, então, logo mais a Simone Marciniak, a terapeuta Simone Marciniak, estará aqui conosco no Papo de Anjo, para mais essa live da quarta-feira da saúde mental. Sim. Ó, a Simone chegou, vamos então receber a Simone aqui no nosso momento de saúde mental aqui do Papo de Anjo, que acontece todas as quartas. Se ela consegue agora Enquanto entrar. isso, tem umas coisinhas aqui que eu andei pesquisando. Ó. Espera a Simone entrar. 12 sinais de dependência emocional em relacionamentos abusivos. Aí eu queria ler para vocês aqui, ó. São 12 perguntas, né? Que vão dizer se você vive num relacionamento abusivo ou não, né? Você sente necessidade de consultar o seu parceiro para tudo que você faz? Só um pouquinho. Vamos esperar a Simone entrar. Vamos esperar então. Simone, manda de novo o convite para nós, por favor, porque não foi ali, às vezes demora um pouquinho. Aí vamos receber primeiro a Simone, deixar o pessoal ir entrando enquanto isso, gente. Manda de novo para nós, por favor, o convite. Coloquei ele aceitar e no fim acabou não entrando. Não rolando aqui. Manda para nós, por favor, de novo, que daí a gente aceita aqui para a gente poder receber, então, a nossa convidada da noite. Boa noite, Mi. Boa Enquanto noite isso, todo mundo que está entrando aqui, aí. Simone. Enquanto isso, a gente vai recebendo nossos outros convidados também que vão assistir com a gente essa live hoje. Aí, Gustavo Severo, boa noite também. eu aceitei, vamos de novo. Demora um pouquinho, a gente tem que colocar às vezes ali várias vezes aceitar até conseguir, né? Ativou o vídeo, mas não tá. Aí, agora vai. Quer ver? A gente coloca aceitar e não. Ô, Simone, Tá aparecendo. tá nos vendo? Pra nós não tá aparecendo, eu só tô ouvindo. Simone, tá nos vendo? Tô vendo. A gente não tá conseguindo A gente ver. não tá conseguindo te ver. Tá nos enxergando? Eu tô vendo vocês. Tá. Hoje é nós que não estamos te vendo então, mas vamos embora. Vamos Acontece. assim mesmo. Então, boa noite. Boa noite, então, para nossa convidada Simone. Seja bem-vinda novamente. E você ia perguntar agora, Mi, se para você está aparecendo a Simone. Então, se vocês estão conseguindo ver as duas telas, está perfeito. Tá ótimo. Simone, eu Oi. pesquisei aqui 12 perguntas para ver se a pessoa está vivendo num relacionamento abusivo ou não. Eu posso ler aqui? Pode. Tá. A primeira, você sente necessidade de consultar o seu parceiro para tudo que faz? A segunda, você é incapaz de aproveitar os momentos em que está sozinha ou sozinho? A terceira, sua felicidade depende exclusivamente do seu parceiro e não consegue suportar a ideia de um término? A quarta, você se afastou dos amigos e da família desde que começou esta relação? A quinta, você não se atreve a tomar a iniciativa em nada e não expressa sua opinião por medo de desagradá-lo? A sexta, qualquer atividade que você faz sem ele é chata e monótona? A sétima, você se fez de vítima para chamar a atenção dele? 8, sua vida não tem sentido sem ele? 9, você vive com medo dele ir embora? 10. Você sente que tem muita sorte de alguém tão incrível querer ser seu parceiro? 11. Você é muito ciumenta? E a 12.
você perdoaria uma traição para não terminar o relacionamento? Essas perguntas eu peguei da NSC Total, da página. Isso é dependência emocional. Dependência emocional. Emocional. Mas então, para começar, para a gente entender a dependência emocional, a gente tem que ir lá para a infância, lá para um solo que a gente vai pisar a vida inteira, né? Então, lá na nossa infância, os nossos tutores, os nossos pais, eles têm a capacidade de nos manter limites saudáveis, mas nem sempre. Então, existe lá na nossa infância um certo medo de abandono, né? Que é justamente o que o dependente emocional tem, né? Medo de abandono. Então, o que acontece? Quando esses tutores, eles não conseguem nos passar um apego seguro, nós vivemos dentro de apegos inseguros. Isso eu estou falando lá na infância, que a gente vai começar pela infância, né? O que acontece? Daí acontece apego inseguro. O primeiro é o apego ansioso. Aquele pai, aquela mãe que chega do serviço e fala assim, meu filho, vem brincar. A criança vem correndo, começa a brincadeira, o pai e a mãe dizem, não, vai lá pro quarto, brinca lá sozinho um pouquinho. Aí a criança fica, nossa, mas ela gera uma ansiedade e o pai joga um balde d'água fria, né? Ou a mãe, porque tem os afazeres de casa, mas a criança vive naquela ansiedade. Então é um apego que ele é totalmente ansioso, né? Ela não sabe se chega perto ou se sai, ela fica sempre naquela ansiedade. Será que vão me chamar de novo ou não? Sim. Então ela sempre vai ter esse ansioso, que são pais imprevisíveis. Que uma hora quer a criança perto, outra hora não quer a criança. Aí também tem. E aí a criança fica com medo de ser abandonada. Porque uma hora pode ser que ele não queira mais. Olha só, lá na infância a gente já vai criando raízes que lá nos relacionamentos na frente nós vamos ter provavelmente dependência emocional. E aí também tem o apego evitativo, né? Apego evitativo é aquele que também atrai e afasta, atrai e afasta. Eu quero você, mas eu não quero, né? Eu quero agora, mas eu não quero. Então a criança vai ficando assim, meu Deus, uma hora... E aí o evitativo, ela tem medo do quê? Não é do abandono, é da rejeição. Então, você vê, se você tem medo de abandono, você tem medo de rejeição, provavelmente na vida adulta você vai ter uma dependência emocional. E aí ainda para ajudar mais essa criança lá na infância, tem um apego desorganizado, que é o casamento do apego evitativo com o ansioso. Como que essa criança vai ficar, gente? Essa criança tem medo de enfrentar, medo de enfrentamento. Ela se torna um adulto que tudo ela acolhe. É como você fez aquelas 12 perguntas, tudo ela vai aceitar. Porque ela não ela não consegue enfrentar, ela só consegue, reprimir os seus sentimentos. Uma pessoa que reprime os sentimentos aceita qualquer migalha do próximo, gente. Ela não tem coragem de enfrentar. Então, para você ver onde começa a dependência emocional, começa lá na nossa infância, né? Na infância. E aí, assim, por que ela aceita quem faz mal, quem não dá o mínimo para ela? Porque ela é uma criança que tem medo de ficar sozinha. E lá na vida adulta ela vai levar esse trauma, ela vai levar essa leitura. Então, o que acontece? Quando é que ela percebe que ela precisa sair disso? Quando ela não aguenta mais a dor. Mas para isso ela vai passar por várias etapas de dependência emocional e também vai passar por várias etapas de relacionamentos tóxicos, até que ela aprenda a enfrentar, a colocar limite, ela vai ficar ainda nesses apegos. Porque o apego certo na infância é um apego seguro. Poucas crianças têm esse apego seguro, que é confortável, que você sabe o limite, que são limites saudáveis. O papai e a mamãe explicam lá na infância, olha filho, hoje não vai dar para brincar com você, mas amanhã a mamãe chega mais cedo e brinca. Mas a criança tem
essa resposta do pai. Não é simplesmente o papai chegar e a mamãe, vem aqui, não sei o quê, joga pra cima, nananã, pega a bolinha. Tipo assim, com quase um pet, né? E a criança tá ali toda empolgada, tá toda ansiosa. Hoje eu vou brincar, hoje eu tenho que... Aí, de repente, fala, não vou mais brincar, não. Vai lá pro seu quartinho, vai lá fazer suas tarefas. Imagina a ansiedade dessa criança. Aí, imagina o pai e a mãe evitando a rejeição que ela sente quando tem um apego evitativo. E aí, o que ela faz? Ela pega os dois apegos inseguros e transforma numa potência que é o desorganizado. Então, dentro de um lar em que os pais são imprevisíveis, é onde cria um adulto com dependência emocional e relacionamentos abusivos e tóxicos. Então, vamos lá. Se eu for desorganizada, como que eu vou ter um relacionamento organizado? Possível. É quase impossível, porque nem eu sei o que eu posso e o que eu não posso. Aí, o que eu faço? Aí eu vou direto para a dependência emocional. Eu vou procurar alguém que eu vou aceitar tudo que ela faz, porque eu preciso me sentir aceita. Sim. Eu preciso a aprovação dessa pessoa. Eu preciso a presença dessa pessoa. E se eu quero a presença com ela, eu não sei lidar com a minha solitude, eu não vou estabelecer limites saudáveis. Não estabelecendo limites no início de um relacionamento, provavelmente lá na frente ele vai se tornar um relacionamento tóxico. Porque as relações têm que ser estabelecidas desde o início. Os limites nas relações, desculpa, tem que ser desde o início. Sim. Até aqui, ok, daqui para cá você está passando dos limites comigo. Eu tenho uma linha tênue que eu não aceito isso. Então, essa pessoa que tem lá na infância esses apegos desorganizados e não tem um apego seguro, provavelmente ela vai ter sintomas de dependência emocional. Qual deles? Necessidade constante do outro, né? Medo real do abandono. Ela pode estar no maior relacionamento, sonho da vida dela, mas o medo é constante. Ele vai me largar, eu tô fazendo, sabe? Ela tem isso, mas ao mesmo tempo ela tem essa dependência dele. Ela precisa, ela tem também dificuldade de ficar sozinha. Ela sai de um relacionamento, às vezes vai para outro, e os relacionamentos geralmente são relacionamentos que machucam essa pessoa. Porque ela cria uma dependência que o outro é super valorizado para ela. E ela não, ela fica com a baixa estima, ela tem a idealização do outro, né? O outro é perfeito. Nossa, sim. Olha a dependência onde ela vai. O outro pode fazer tudo errado, mas para ela, ele é perfeito. Ela tem dificuldade de expressar os sentimentos, porque ela tem tanto medo de perder que ela se torna uma pessoa ansiosa. Quando ela vai conversar com o seu parceiro, ela mistura tudo e ele vai falar assim, meu Deus, mas eu tô com uma louca do meu lado. Ela não tá... uma hora ela fala coisas para que realmente nosso relacionamento tá bom, outra hora ela me vira e fala, ai, mas você não me dá atenção, você me deixou sozinha, porque você não respondeu meu WhatsApp, você não me mandou boa noite, não me mandou bom dia. Então ela cobra também muito nessa dependência, né? Ela vai cobrar também, né? Ela tem falta de autonomia, ela vai sempre pedir a orientação e aprovação do parceiro. Se ela quiser comprar uma roupa, uma bolsa, um carro, ela vai sempre assim... Ela não vai ter autonomia de chegar, ela tem essa dependência emocional. Ele decide. Às vezes é assim, eu quero comprar um carro vermelho. Ele fala, não, amor, você vai comprar preto. Ela compra preto. A dependência é tanta que se ela precisa que ele aprove, ela vai se anulando nessa relação, né? E aí, quais são as causas de dependência? A gente fala que já falei que são os apegos, né? A baixa estima, né? Problemas de comunicação, né, que ela vai ter o tempo todo, e relacionamentos disfuncionais. Ela geralmente se relaciona com pessoas abusivas. E agora, pasmem para ver quem é a vítima dos relacionamentos tóxicos. Quem? Pessoas que têm TDAH. A cara do... Então eu tô errado. Exato, você é um deles. E pessoas narcisistas.
quem tem TDAH é uma das vítimas desses relacionamentos um pouco abusivos, porque quem tem TDAH é vítima do narcisista. Nossa, não sabia dessa informação. Então, olha só, né? gente. Então, quem tem TDAH é a vítima perfeita por narcisista, porque o narcisista, ele precisa de alguém que infle o ego dele, né? Ele tem o medo do abandono, ele precisa que aquele ego seja totalmente... Nossa, você tem que dizer que ele é lindo, que ele é maravilhoso. E o TDAH, ele é uma pessoa assim, quietinha. Ele vai dizer, ai amor, como você é linda. O TDAH é uma pessoa docinha, é docinha essa pessoa. E aí o que acontece? O narcisista fala assim, vem cá que você é a minha vítima perfeita. A presa perfeita. A presa perfeita para ele, né? Então, quando ele é uma presa perfeita, o TDAH, né? É uma das presas perfeitas do coisa, ele vai dizer assim, ó, tá, tudo bem, a gente vai começar o relacionamento, né? Que bom. Ele vai bombardear essa pessoa narcisista. Bombardear. Você é linda, você é inteligente. Nossa, seu perfume é bom, você se veste bem. Ele vai, sim, bombardear de amor. Porque ele precisa a vítima, né? Ele precisa. Sim. Aí, quando ele tem a posse daquela vítima, né? Ele vai tornar aquele relacionamento abusivo, gente. Por quê? Quando ele tem certeza, ele vai dizer assim, ó, agora eu vou começar a te desvalorizar. Aí ele vai começar baixinho. Ai, amor, olha só. Essa roupa não ficou boa em você hoje. Mas eu sempre vesti esse vestido. Não, amor, não ficou boa. Mas ele começa assim, bem de leve. Aí depois ele começa assim... Aos pouquinhos. Ele vai falando baixo, vai te falando aos poucos. Aí ele começa a mencionar que as coisas que podiam mudar, que você deveria ser mais alta, né? Coisas que você não pode mudar. Eu acho que você deveria ser mais alta. Sabe, amor, eu gosto de mulher mais alta. É divino, mas o narcisista faz isso. Aí ele fala assim, coisas que você não pode mudar, característica do seu corpo. Gente, se eu sou baixa, ele tá comigo, eu sou baixa. Aí ele assim, ele fica fazendo assim, mas eu gosto de mulher alta. Sim. Então, olha como é que... Aí ele começa... Aí a pessoa que tá com ele, que é a coitadinha da dependente emocional, ela fica com vergonha. Poxa, mas aí ela compra aqueles saltos altos pra sair com ele, coitada. Nem se equilibra no salto, mas não, vou botar porque eu vou sair com ele. Aí ele vai lá e começa a dizer assim, ó. Você hoje não tá bem maquiada. Que maquiagem é essa? Pelo amor de Deus, eu tenho vergonha de ser uma pessoa assim, limpa esse rosto. Tira tudo. Não, bota outra coisa. Esse batom rosado na sua boca tá horrível. E aí, o pior de tudo é que ele também faz uma triangulação. Sim. Mas a triangulação não quer dizer que ele vai ter outra pessoa nesse relacionamento abusivo. Ele vai comparar você com uma pessoa que ele saiba que você não gosta. Tipo assim, ó. A Dini não gosta da Simone. Bora aí, vamos botar eu. Olha eu. Botei. Aí sim. O Digo fala assim pra ela, nossa, você viu como a Simone emagreceu? Você podia emagrecer também. Sim, entendi. Entendeu como é que ele faz? Ele é todo meiguinho, mas ele vai lá e vai te desvalorizando, né? E aí quando tu pega ele... tentando te trair, porque na triangulação ele não precisa consumar o ato, mas ele precisa fazer que você acredite que ele está fazendo alguma coisa. Nossa. Aí ele começa assim, ele manda mensagem para alguém, tipo assim, a pessoa pergunta assim, vamos fazer alguma coisa? Ele fala assim, ele bota lá, estou com visita. Ele não fala, estou com a minha namorada. Por quê? Porque você vai ler e vai dizer assim, mas eu sou tua namorada, por que tu botou que tá com visita pra pessoa? Entendeu? Sim, entendi. Essas maldadezinhas que o narcisista faz que vai deixando a pessoa doente, porque o dependente fica arrasado, gente, mas ao mesmo tempo ele tá ali, ele tá vendo todos os passos e quando ele começa a perceber a máscara que o narcisista usa na frente dos outros, ele é bonzinho com você, mas por trás ele lhe machuca o tempo inteiro.
Então, são pequenos detalhes que vai minando, vai tirando a tua autoestima, né? É um relacionamento abusivo. Então, ele vai minando. Você vai percebendo que ele usa essas máscaras em público e com você ele é outra pessoa, com você ele te desvaloriza o tempo todo. Mas na frente dos outros ele não fala nada. Ah, e o pior, o narcisista quando sai, ele fala bem, ele escolhe uma pessoa e fala assim: nossa, você viu como aquela mulher tá bonita? Ela fez alguma coisa. Ele nunca fala de você que você tá bonita. Ele nunca fala. Relacionamento abusivo é isso, gente. Ele procura te machucar de todas as formas. Imagina, a Aldine se arruma tempo, arruma toda para sair, se produz maquiagem, roupa, comprar roupa. Aí vai uma festa com um narcisista. O que ele vai falar? Ah, tu viu aquela mulher? Gente, como ela estava bonita. Eu olhei para ela, ela tinha alguma coisa diferente. Gente, como é que a pessoa vai ter autoestima com uma pessoa dessa do lado? Tem como, né? Como é que ela Rouba, vai né? ter como é que ela vai ter um relacionamento com a pessoa? Ela valoriza todo mundo menos você. É totalmente tóxico esse relacionamento. Totalmente. E se você se faz de simpática com as amigas dele ou dela, né? Porque o relacionamento narcisista, existe mulheres também narcisistas, tá, gente? Não é só homem, tá? Sim. Se você é simpática com os amigos dele ou dela, ele vai dizer assim: nossa, o pessoal acho que não gostou muito de você, não. Ah, sim. A maioria vem falar que não gostou de você, porque daí a pessoa pergunta: mas por que não gostou? Ah, não fala. Ah, mas a pessoa, olha só, não gosta, é lá o pessoal que eu acho que não sei se gostou de você, não. Então, isso também isso é do narcisista, né? Aí, quando ele termina de desvalorizar, que a pessoa já está no chão, morta quase, não tem nem ar para respirar, porque ele já fez tudo que podia, né? Tudo. Ele culpa ela por ela ter engordado, ele culpa ela por ela estar mal arrumada, ele culpa por ela estar muito maquiada, ele culpa quando ela não está maquiada. Se ela tá de tênis, tá errado. Se tá de sapato, tá errado. Entendeu? O narcisista ele vai... o tempo todo. Tipo assim, coitada, ela virou a desvalorização total, né? Aí ele fala bem assim: ai, você viu fulana como é bonita, ela tem umas costas bonitas, ela é musculosa. Tipo assim, você é um lixo, né? Você é um lixo. Então, e a coitadinha dela, que é dependente, emocional, né? Ela vai escutar tudo, caladinha, quietinha, porque ela não vai enfrentar, ela é uma dependente emocional. E isso aí vai acontecer o quê, gente? Ele vai fazer o descarte dela. Sim. Aí rapidamente ele vai abandonar. Não vai mais ligar, não vai mais procurar, não vai dar explicação. Tipo assim, não vai mais curtir nada em rede social, que hoje em dia todo mundo tem rede social. Geralmente o descarte é rápido e brutal. Ele não tem dó. Ele vai lá e te coloca num lugar realmente assim, agora tipo assim, a cartada final. Ele geralmente... Acabou. Você pode fazer o que quiser. Essa pessoa não vai. Mas aí depois, quando ele se sentir sozinho, abandonado, ninguém para dizer que ele é bonito, inteligente, que gosta dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai lá e busca a vítima de novo. Vai mandar uma mensagem para ela, uma mensagenzinha tipo assim, ó: oi, como você está? Vamos fazer alguma coisa hoje? A coitadinha. Já é o suficiente para ela voltar. Nossa senhora, era tudo que ela queria. Ela é dependente emocional e ele é um narcisista, é o casamento perfeito, gente. Ela não se valoriza porque ela tem dependência e ele não valoriza porque ele é narcisista. Olha que casamento perfeito, né? De combinação. Tem combinações perfeitas, né? Aí o que acontece? Esse relacionamento, geralmente, até é 90% bom, por incrível que pareça. É só 10% ruim. Porque existe um bom tempo que ele precisa dela, até ele achar uma outra pessoa. Aí entra a triangulação também, que é assim: ele pega uma amiga, uma pessoa do meio, para triangular. O que ele vai fazer? Ele não vai ficar com essa pessoa do meio. Ele simplesmente vai trazer essa pessoa para o relacionamento para ficar comparando com você.
Mas ele não vai ter nada com essa pessoa. A triangulação do narcisista, necessariamente, ele não precisa ter relacionamento com a outra pessoa, mas ele precisa fazer com que a vítima dele sinta-se desprezada, desvalorizada. A vítima dele tem que ser desvalorizada o tempo todo. Então, o que que acontece? Aí ele vai dizer assim, ó, sabe por que que eu fiz isso? Pra te punir. Ele gosta de punir. É tipo 50 tons de cinzas, assim. Não sexualmente, né? Mas é mais ou menos assim. Lembra que ele pegava a menina, depois ele largava a menina? Então, o que que ele faz? Ele vai chamar ela de novo, começa um novo ciclo, né? Ele vai valorizá-la. Não, amor, agora eu vou mudar, eu te amo, você é a mulher da minha vida. A dependente emocional vai para aquele relacionamento tóxico de novo. Ela entra com tudo de novo. Ah, então tá, você vai mudar. Ele não vai mudar nunca. Narcisista não. Gente, narcisista não muda. Escreve em letras garrafais. Ele tem um ciclo. Ele vai cumprir e vai, às vezes, a mesma vítima o tempo todo. Até que ele encontre uma vítima mais fraca que ela. Aí ele muda. Aí ele vai mudar. Agora, dificilmente eles se apaixonam. E se apaixonam, não falam. Dificilmente ele vai dizer eu te amo. Narcisista, ele quer escutar eu te amo. Ele quer escutar que ele é bonito. Ele quer escutar que ele é, vamos supor, gostoso. Ele quer escutar que ele é inteligente. Mas ele falar, muito difícil. É só lá na primeira parte que a gente fala que quando ele quer fisgar a vítima, né? Ele não vai. E aí, o que acontece? A vítima, coitadinha, ela volta, ele faz todo o ciclo de novo. E aí ela vai sofrer o quê? Ela vai sofrer doenças emocionais. E aí, essas doenças são somáticas, gente. Ela sofreu tanto que ela vai ter transtorno de ansiedade. Toda vez que ela está perto dele, ela não sabe quanto tempo dura, o que vai acontecer a partir daquele momento, né? Ela entra em síndrome de pânico, às vezes, quando vê ele, ai meu Deus do céu, será que hoje ele vai me falar que eu tô feia? Será que ele vai falar que eu tô assim? Será que ele vai... Ela, às vezes, entra em depressão, dependendo de quanto ela já foi, coitada, né? Machucada emocionalmente, ela entra em depressão. Provavelmente essa pessoa tem insônia e tem um TEP, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Um relacionamento abusivo com a gente é traumático. Tem que ir para terapia urgente. Aliás, tem que ir durante o relacionamento. Não precisa esperar acabar, não, gente. E além de tudo, esse relacionamento abusivo e narcisista, ele traz também doenças patológicas, que são as doenças autoimunes. Ele também traz uma fraqueza muscular, a pessoa se sente fraca, ela não tem ânimo, ela quer até, às vezes assim, nossa, mas antes dele eu ia para academia, eu fazia isso, fazia aquilo, depois ela não tem coragem. E aí também fibromialgia, alergias, aí ela começa, uma fase, ela começa a ter alergia, por quê? Existe um apego evitativo, eu te amo, mas eu não quero que você me toque, porque você me machuca. Aí ela cria alergia no corpo, coceira, urticária, porque o narcisista não vai tocar no corpo com alergia, gente. O ego dele não vai permitir isso. Aliás, ele talvez tenha contato com ela, mas essa parte patológica da alergia, gente, ele é porque ela ama ele, mas ela tem medo, ela começou a ter medo dele chegar perto dela. E, por último, no último do último estágio, o câncer. Nossa. Um relacionamento abusivo pode chegar, com um narcisista, a pessoa pode chegar a ter câncer. Olha que loucura, né? Isso comprovado pela
pela medicina, gente. Olha o que a Sônia colocou ali. O narcisista quer ser o centro da atenção, se sente um deus. Uhum. E tem ainda o gaslighting, né? O gaslighting ele quer que a vítima acredite que ela tá louca. Ele quer que ela não acredite mais na mente dela. Aí a vítima começa a duvidar da própria memória, do que ela viu, do que ela escutou, porque ele fica assim, ó, isso não aconteceu, você tá louca. Não aconteceu isso. Você está inventando coisa? Nada, você está inventando coisa. E ela disse, não, mas aconteceu, amor, foi agora, não sei o quê. Eu vi a mulher ali com você e você cheio de charme com ela. Ela disse, não, você está louca, você é louca. Ele chama a pessoa de louca o tempo todo. Distorce. Ele assim, se tu pergunta uma coisa para ele, você foi em tal lugar que você sabe que ele foi, você só pergunta para confirmar, né? Porque a dependência emocional também não é burra, gente. Ela pode ser dependente emocional, mas ela não... Aí ele fala assim, tem certeza? Eu não lembro. Ai, fulano falou isso pra você. E falando, eu não lembro desse pedaço, eu não lembro disso. E pior, que ele faz tudo parecer culpa sua, né? Se ele se atrasou, a culpa sua. Se tudo que ele fez errado foi porque você fez ele fazer errado. Ele disse, você me enlouqueceu tanto que eu fiz errado, mas foi culpa sua. Gente, ele manipula. Exatamente, porque ele é o centro das atenções. E aí, vamos lá, o relacionamento continua abusivo, continua narcisista, coitadinha, continua dependente emocional. Vai ter ele cria o quê? Confusões antes de festa, antes de eventos, antes de reuniões, porque ele quer estar livre, leve, solto. Para quê? Para ela ficar. Ele vai nos lugares, não fala para ela e ela descobre depois. A Sônia botou aqui, o ódio causa câncer também. Exatamente, a raiva causa câncer também. E ali em cima também colocaram a mágoa causa câncer. Também, porque o narcisista, ele magoa muito a vítima, ele faz ela ter muita raiva, mas a coitada da dependente emocional, por lá na infância ter um apego desorganizado, ela não consegue enfrentar o narcisista e ela vai, coitada, só absorvendo. Essa pessoa, quando chega no nosso consultório, Soninha pode até falar depois, ela chega destruída, gente. Essa mulher ela não sabe nem quem ela é. Ela fica assim, ó, eu não lembro como eu era antes dele. É isso que a gente escuta no consultório. Chegar em migalhas. Não, ela não chega em migalhas, não. Ela chega morta mesmo. Ela não tem. Eu acho que só tem o corpo andando assim. Ela não sabe mais. Ela não consegue saber nem quem ela era. E como você era antes dele? Se você está aí antes desse relacionamento, como você era? Não consigo mais lembrar. Olha que loucura, gente. Olha, quanto isso é sério, né, gente? O quanto isso afeta as pessoas, né? E acontece, né? É real. E acontece. E sabe que existe relacionamentos com narcisistas, que são relacionamentos abusivos, que a pessoa até cogita se matar, gente. Nossa, porque muito delicado. Ele mexe com a memória dela, ela não consegue mais saber quem ela é. Imagina, ela acha que tudo é culpa dela e ela tem vergonha de estar num relacionamento assim. Ela se sente culpada de tudo e ainda com vergonha por ter entrado naquele relacionamento. E não consegue sair. E não consegue sair porque ela é uma dependente emocional. Dificilmente ela sai. Ela sai, mas ela leva um tempo porque ela não acredita na potência dela mais, gente. Não é que ela ame, ela não ama mais, ela está destruída. Mas ela não acredita mais nela. Esse é o problema. E aí ainda tem assim, ó. Esse narcisista, ele vai alternar entre carinho e tristeza. Ele dá carinho para ela, mas ao mesmo tempo ele vai deixar ela triste. Sim. Né? Ele também dá o castigo do silêncio. Ele some, que nem eu falei no início, não manda mensagem, não fala nada. E ela fala assim, quando ele volta, ela fala assim, nossa, você nunca mais entrou em contato comigo. Ele falou, eu fiz isso para te punir.
Ele chega, ele tem coragem de dizer isso. Então Pensado, forma, né? E é a forma como ele tem de controlar ela, entendeu? Ele acha que ele sumindo e voltando, ele tá no controle. Porque ele precisa do ego, né? Se ele precisa do ego, precisa estar no controle. É que a Sônia botou aqui, carinho versus humilhação. Exatamente. Ele é o Didimo mod e assopra. Eu estou com você, vou viver esse momento para meu bel prazer e depois eu te descarto. Mas depois eu te busco de novo. A Sônia botou lá em cima também que uma paciente dela aceitou que o esposo trouxesse a amante, ficasse com a amante. Estava tão destruída que aceitou a amante do esposo. Meu Deus, essa coitadinha era totalmente dependente, né, Sônia, para ela aceitar isso, né? Humilhação, né? É muita humilhação, né? Então, o relacionamento tóxico é nocivo, porque ele, no final, ele tem culpa com vergonha, né? Culpa porque violou os seus padrões morais, né? A dependente emocional vai violar os padrões morais, ela vai aceitar coisas que ela não aceitaria. E vergonha porque está numa relação totalmente, ela avalia negativa. Como que eu tô nisso, gente? Como que eu tô nessa relação, né? E aí vem associada a ansiedade, a depressão, que eu já falei, né? E é libertador para ela quando ela consegue pedir ajuda. Sim. Então, eu vou falar sobre isso, sobre a prisão sexual que tem também, mas daí não é do narcisista. Isso aí daí são relacionamentos também tóxicos que tem vários fatores que a gente vai falar também, né? Mas não é o narcisista que faz essa prisão sexual, não, Marcos. É outro tipo de relacionamento, né? Mas aí, antes de entrar no outro tipo de relacionamento, que são relacionamentos só abusivos, sem o narcisista, que são pessoas mais comuns, né? Porque eu fui primeiro no meu malvado favorito, né? Que é o narcisista. Então, vamos lá. E como é que é? E para eu dizer, né, eu te amo, você tem que colocar primeiro você, né? Eu, né? Nós precisamos dizer primeiro eu. Para a gente não cair nesses relacionamentos abusivos, tóxicos, a gente tem que lembrar que quando eu digo para uma pessoa, eu te amo, eu tô falando. Eu preciso dizer eu. Eu preciso ver eu, né? Porque a autoestima vai além de gostar de si. É uma percepção sua do seu valor e os seus relacionamentos. Então, se você não valoriza o eu que está na frente, te amo, você vai cair numa relação tóxica. Então, gente, cuidado. Quando vocês falam eu te amo para alguém, se valorizem, se coloquem realmente no eu, no primeiro lugar. Para você ter um relacionamento saudável, você tem que saber o que lugar você ocupa. Né? Então, e todo mundo é digno de felicidade, de ser amado. Então, eu sou digna de ter felicidade e amar, por isso eu te amo. Então, eu te amo. Amanhã é dia dos namorados, não é para sair dizendo para qualquer um, não, gente. Sim, amanhã é dia dos namorados, gente. Amanhã é dia dos namorados, então cuidado com esse eu te amo se você não está na primeira pessoa. Ali, eu me amo primeiro porque eu só posso doar o que eu tenho. Se eu não... O narcisista não quer saber. O narcisista, ele quer ego, ele quer holofote. Então, ele dificilmente, como eu falei, vai dizer eu te amo. Muito difícil, porque o eu dele é só eu mesmo. O te amo, ele não ama nada. É muito difícil. Ele ama ele. Exatamente, mas a gente tem que cuidar quando a gente fala essas palavras, assim, não, vou falar eu te amo pro fulaninho, gente. Mas você tá onde? Você tá na dependente emocional ou você está como eu, pessoa, eu tenho amor, eu posso te doar amor, né? Então, e o narcisista não, ele não fala eu te amo, por quê? Porque eu é eu, você nada. Então, só eu. Mas o eu dele é eu mesmo, é um eu carreira solo, né?
Tudo pra mim. Então, ele não pode doar o que ele não tem. Então, fica difícil. Por isso que o relacionamento é abusivo do narcisista. Porque o eu dele é somente ele. Então, eu quero que você me ame. Ele não vai falar eu te amo. Então, é que você me ame. Porque eu não vou te amar com certeza. Dificilmente eu vou te amar. Então, tem muitas coisas que a gente tem que, né? E a gente também tem uma autoestima, às vezes, fragilizada, né? Em busca do outro. Isso. A gente, às vezes, busca o outro porque precisa de aprovação, validação. Precisa que o outro prove que nos ame. Gente, não, se você precisa que o outro prove que te ama, você está no lugar errado. Exato. Se você precisa pedir que o outro prove que lhe ame, já começou errado essa relação, né? O amor tem que ser mútuo. As bases de posicionamento tem que estar assim, ó, não é, tem que estar nivelada, gente. Eu te amo na mesma proporção que você me entrega amor. Sim. Se tiver desnível ali, já não é um relacionamento saudável. Porque dificilmente você vai conseguir colocar limites, estabelecer limite com aquela pessoa. Então, tem 3 estágios da autoestima, né? Ainda temos isso, né? Lá quando a gente, ao longo, e esses níveis são estima dependente, que é lá na infância, que é aquela que eu falei, que era o apego, que quando adulto é um autoestima dependente. Então, eu dependo que o outro me veja, eu dependo que o outro me ame, eu sempre estou dependendo do outro, que o outro me aprove. Esse relacionamento provavelmente não vai ser um relacionamento saudável. Aí também tem aquela que é independente, né? Ela vem de dentro. Essa aí fica o meio termo, né? Eu coloco os limites, eu não preciso tanto da sua aprovação, mas ela também precisa ser lapidada. A pessoa não consegue se entregar totalmente, mas também não consegue ficar segura no relacionamento. Porque ela tem uma dependência ainda, né? Que é uma autoestima ainda que precisa de alguns ajustes. Então, ela tem que sentir merecimento e ela vai negociar para ter isso. E se ela vai negociar, provavelmente ela vai abrir mão de alguma coisa. Né? Então, esse merecimento ele tem que ser sentido. E muitas vezes é negado numa relação abusiva. E ela precisa se sentir, né? Então, essas autoestimas são bem complicadas. E depois tem uma autoestima que é incondicional. Que ela se ama, que aí ela não vai estar no relacionamento abusivo, porque ela tem liberdade, ela coloca limite, ela consegue conversar com o outro sobre tudo, consegue dizer para o outro, olha, nosso relacionamento vai ser baseado em confiança, né? Eu vou confiar tudo a você e quero que você confie tudo a mim. Então, não é que você vai regular a pessoa, olha, fulaninho, você não pode sair com os amigos, você não pode fazer isso. Não é isso. Eu sei que você precisa dos seus amigos e eu confio quando você está com os seus amigos. Né? É uma troca, né? É uma troca, é uma autoestima incondicional. Você sente liberdade de dar liberdade ao outro, mas dentro dos limites estabelecidos, gente. Não é libertinagem, é liberdade. Sim. Que muita gente confunde com libertinagem. Libertinagem é outra, é bagunça. Isso aí, daí o relacionamento se torna tóxico, né? E aí, vamos falar, então, do tal dos relacionamentos abusivos, né? Por que eles são abusivos? Porque a pessoa quer ter totalmente controle sobre a outra. E esses controles, ele ainda acha que pode ter uma atitude verbal, psicológica, né? Falando com a pessoa, humilhando, fazendo mal. Por isso ele é abusivo, né? Então, ele falta de respeito, comunicação inadequada, né? Desequilíbrio na relação, cada um quer para um lado, ninguém se entende. E então, esse relacionamento é totalmente abusivo, né? E ele também tem o que o Marcos falou ali, abuso sexual, gente.
Quando você diz não ao seu parceiro, é não. E quando ele ridiculariza seu corpo, é abuso, sim. Sim. Abuso sexual não é só sexo. Quando ele ridiculariza o seu corpo, ele está cometendo um abuso sexual. Quando ele fala do seu desempenho sexual, ele também está cometendo um abuso sexual. Quando ele insistir, quando você não quer, que eu disse não, é um abuso, mesmo relacionamentos casais, é um abuso sexual. Então, cuidado, tem coisas que as pessoas não têm noção e é abuso sexual. O princípio, Não percebe? quando ele fala do seu corpo, já é um abuso sexual. Quando ele compara seu corpo com outra pessoa, já é um abuso, para você é um abuso. Tá. E também tem o abuso emocional psicológico. Ele te isola da família, te isola dos amigos, né? Ele coloca as pessoas contra você, porque ele não quer você na roda de amigos, ele não quer mais você. Então, ele coloca todos os seus amigos contra você. Todas as pessoas que você conhece, que você está formando um grupo, ele coloca todo mundo contra você. Ah, isso mesmo, ele não tem empatia por ninguém, Sônia. É isso mesmo. Pessoas que o narcisista não tem empatia por ninguém. Esse é o narcisista também. Ele compara você, os abusos emocionais, tá? E psicológico, voltando. Ele compara você com outras pessoas, né? Ele faz você se questionar da sua própria realidade. O abuso, a pessoa que está num relacionamento tóxico, ele faz você questionar da sua própria realidade, né? Ele ameaça tirar os filhos caso tenha filho, né? E tem o abuso verbal, que é diferente do emocional e do psicológico, e ele começa a gritar com você. Os vizinhos tudo escutam, ele berra com você. E ele perde o controle, ele não tá nem aí se tem público ou não tem público, ele vai falar com você gritando. Ele chama você por nomes pejorativos. Isso é um abuso verbal, né? E os morais? Vamos para os abusos morais, que as relações tóxicas tem muito, né? Dizer que a tua roupa é provocante. Dizer que você não está bem vestida. Isso fere a tua moral. Eu não vou falar, não vou dizer aqui, mas às vezes eles falam assim, você parece aquelas meninas de programa. Sim. Então, não que elas não tenham merecimento, gente, não estou colocando, mas isso é uma agressão moral. Desrespeitar você em frente aos seus amigos. Isso é totalmente moral. Criticar você em frente aos filhos, não respeitar a sua hierarquia. Se você é a mãe, você tem uma hierarquia com seus filhos. Se ele não respeita você perante seus filhos, isso é uma agressão moral, porque seus filhos vão crescerem desrespeitando a mãe. Se o pai pode, eu também posso. Por que tem muito lar disfuncional? Por causa de relacionamento tóxico. A criança aprende por repetição. Se ela vê o pai e a mãe brigando, desrespeitando, automaticamente essa relação tóxica vai ser o perfil de uma relação que ele vai ter na vida adulta. Sim. Ele vai reproduzir, né? Ele vai fazer um looping, essa crença limitante, ele vai levar ela para a vida adulta e a pessoa que estiver com ele ou ela vai ter as mesmas coisas. Ele vai gritar, ele vai desrespeitar. Por quê? O pai e a mãe faziam, não acontecia nada. A minha mãe nunca reclamou. Coitada da mãe, ia pro quarto, chorava lá para ninguém ver, né? Ou o pai saía de casa andando nas ruas pensativo, porque existe o lado feminino, né? A mulher também faz a mesma coisa que o homem. Não é só o homem, não é só o homem que faz isso. A mulher também fala, você tá feio, você tá velho, você tá assim, você tá barrigudo. Gente, é um abuso moral, né? Ou a mulher exige que o homem sexo todo dia, é um abuso sexual. Só que a gente sempre fala mais do homem, né? É mais cômodo, né? Se você parar para ver nas redes sociais, a maioria fala da parte masculina. Mas existem mulheres também narcisistas, existem mulheres que provocam relacionamento tóxico, né?
E dentro desses abusos, vamos voltar aqui para os abusos, tem o financeiro e econômico, patrimonial. Dentro de uma relação tóxica existe o abuso financeiro patrimonial. Ele pega e dá mesada para a mulher, como se ela fosse empregada. Toma aqui teu... Gente, ela tem que ter direito. Ela tem que ter direito a ter um cartão da conta. Ela não precisa pedir para ele uma mesada, ela tem direito, né? Ou ele se recusa a incluir ela numa conta corrente, numa conta conjunta. Isso é um abuso financeiro, né? Qualquer documento financeiro que ele não coloque ela é um abuso financeiro ou patrimonial. Negar dar dinheiro por punição. Ah, esse mês tu não vai ter mesada. Esse mês tu não vai ter direito a nada. Por punição. É um abuso financeiro. Forçar ela a entregar, quando ela trabalha, uma parte do salário dela. Ela não precisa entregar. Se a conta é conjunta, ambos podem usar e cada um sabe para que está usando, gente. Né? Tem que ter confiança. Não pode... E tem uma parte que eu acho que é a pior das piores do financeiro, gente. Pedir para a mulher sair do emprego. Só por ciúmes. Só para manter ela presa dentro de casa. Só para ela não ter dinheiro. Só para ela não ter amigos. Imagina que abuso financeiro é esse, né? Não. E aí vai fazer assim, ó. Bom, agora que eu fiz você sair do emprego, você vai ficar em casa, aí você ou vai cuidar das crianças, ou se não tem criança, vai cuidar dos pets, se não tem pet, você vai ficar fazendo cursinho. E a mulher fica lá, ela quer fazer a unha, tem que pedir dinheiro para ele. Ela quer fazer o cabelo, tem que pedir dinheiro para ele. Dependente. É abusivo isso. Dependente total. É. Dependente total. E é abusivo isso, porque ela tem direito. Sim. O dinheiro do casal é do casal, gente, não é só para um. Casal. Se a mulher não trabalha fora, ela está economizando. Ela não está botando empregada. Ela está fazendo as coisas, ela está cozinhando, né? Então essa parte também tem que pensar muito, porque não, os abusos patrimoniais também, tipo assim, quando já notou que quando separa, a mulher vai para casa da família e o homem fica com o imóvel? Geralmente é. A gente vê bastante isso, patrimonial, né? Se ela quiser, ela tem que ir na justiça brigar, não é? Isso é um relacionamento tóxico. Ela não tem que brigar, ela tem direito a 50%, gente. A não ser que fez um acordo lá que ela não tem direito a nada. Mas aí, se ela tá casada, ela tem direito no mínimo 50%. Ela não precisa sair do imóvel. Sim. Eles têm que entrar num acordo ou vender o imóvel, né? Para não lesionar o outro patrimônio. Imagina. Imagina tu tá casada aí, Aldine, quanto tempo? Quantos anos você tem? 20? 20 anos. Aí o Dini fala assim, acabou. Pega as tuas coisas, vai ficar do teu pai. Sai, Aldine, só com a malinha de roupa. Não leva nem... Eu digo assim, agora vamos fazer a parte engraçada. Nem as panelas ela leva. Fica tudo... Então, isso é um abuso patrimonial. Isso acontece. Olha, eu vou te dizer que... Já vimos situações assim, não leva nem as panelas. Só a roupinha do corpo. Como ela entrou no casamento, ela sai, né? Isso é abuso patrimonial. Sério. Aí ele fala bem assim na porta, né? Se você quiser, procure seus advogados. Aí tu fala, com que dinheiro, meu amor, se você ficou com tudo? Olha como é. Não é abusado isso? É muito abuso, né, gente? Isso é mais do que tóxico. Humilhante. Então. E ainda tem o abuso físico, né? O abuso físico é morder, cuspir você, bater em você, abandonar você. Tipo assim, ó, vai para uma festa, briga na festa, pega o carro, te deixa no meio da estrada, agora você vai andando daqui. É um abuso físico, né? Expulsar a pessoa do veículo no meio de nada, abre a porta e desce agora. Ou tu tá dormindo na casa do bonito lá, não digo que seja casado, ele fala assim, pega suas coisas e vai embora, vai dormir na sua casa. Né? Então, esses
abusos físicos também são relações tóxicas, né? E aí, para você saber como é que tá, se você tá num relacionamento, né? Tem uma coisa chamada red flag, que é bandeira vermelha. Ela vai te dar vai te indicar o que está de errado no comportamento, na situação, na atitude do bonito ou da bonita, né? E aí você vai começar a entender que você está numa relação tóxica, abusiva e insuportável. Porque essa bandeira vermelha ela ganhou popularidade para indicar as situações de perigo emocional e psicológico. Então é um alerta de sinais que eu vou falar para vocês, né? Para você ver quanto você está prejudicando sua saúde mental e emocional, né? E aí vem uma listinha aqui que é bem grande, eu vou até ler, porque é uma listinha de 10 alertas, né? Tá. Falta de diálogo é o primeiro. Relacionamento que não tem diálogo. Porque o diálogo é um dos pilares do relacionamento. É onde você coloca ali o que é saudável para você. A comunicação tem que ser saudável. Então, falta de diálogo é o primeiro sinal de bandeira vermelha. Depois tem brigas constantes. Aquele casal que briga por qualquer coisinha. Gente, até pela colher que deixou na mesa, pelo copo d'água que eu não quero esse copo aqui, ó, eu quero outro copo. Você entendeu? Briga por qualquer coisa. Outra coisa, mentiras e omissões. Fala assim, oi amor, você fez hora extra hoje? Fiz. Tava lá, chega cheirando cerveja. Aí você fala assim, ai que bom, né amor? Entrou mais um dinheirinho no final do mês, né? Ô, coisa linda da mamãe, né? E é mentira. E você sabe que é mentira. Mas você, às vezes, é uma dependente emocional. Fala, ai, coitada, ele trabalha tanto, bebeu só hoje, né? Não tem essa... A dependente falaria isso, né? Coitado, trabalha tanto, bebeu só hoje, ele não quis me magoar. Daí ele disse que ficou em hora extra. Exatamente, ele merece, né? Excesso de crítica, como eu já falei, ambos criticarem de tudo, sua roupa, seu jeito de ser, sua fala, o seu cheiro. Antes você era cheirosa, depois você virou fedorento, né? Antes você botava o roupão e disse, ai que lindo, amor, você de roupão, coisa sexy. Hoje, meu Deus, que horror! O que é isso? Sai daqui. Tô falando roupão porque eu lembro de vocês de roupão, mas não é nada pessoal, gente. Oscilação de humor. Um dia tá super feliz contigo, outro dia não quer nem conversar. Né? Bandeira vermelha, gente. Tudo é bandeira vermelha, né? Crise de ciúmes é bandeira vermelha também. Crise de ciúmes é bandeira vermelha, né? Ou ameaça. Te ameaça. Olha só, se você continuar assim, você, final do ano, você não vai poder ver sua família, não. Você vai ficar aqui, não vai ter Natal nem Réveillon. Ó, outra coisa te dizer, esse mês não vai ter jantar, não vai ter nada. Já começa ameaçando, né? Outra coisa, eu vou dormir, me deixa dormir, não quero nada contigo. Me esquece. Tem isso, né? Controle excessivo. Me erra. Me erra é ótimo. Controle excessivo. Onde tu vai, com quem tu tá, e mexe nas tuas redes sociais, e mexe no teu celular, e mexe na tua vida, e quer saber tudo aquele controle. Tu não pode nem... Se tu tá no telefone com alguém, a pessoa quer saber quem é, né? Às vezes tu tá conversando com uma amiga e a pessoa tá tanto te olhando que tu não sabe nem que tá falando com a amiga. Tu tá mais um olho no gato que no peixe aqui. A amiga fala um negócio, repete de novo. Ela assim, mas eu já falei 2 vezes. Eu falei, tá, desculpa. Por quê? Porque ninguém suporta isso, né? Essa invasão de privacidade é bandeira vermelhíssima. E o pior é a falta de respeito aos limites, né? Quem não respeita os limites do outro, geralmente não será respeitado, né? E aí, quando você vira e também não quer respeitar, o outro acha ruim. Porque ele fala assim, como que você não me respeita? Que você está respeitando, mas você está fazendo a mesma coisa que ele, né? Só que relacionamento tóxico, sempre um tem controle do outro. Não é um relacionamento saudável.
E geralmente, atualmente, a maioria do controle é masculino, né? Tem mulheres, mas ainda a grande parte é masculino, né? Então as mulheres têm que cuidar com os narcisistas, né? Que os narcisistas são ótimos, mas só 10%, 10% do terrorismo dele vale por 1000% do que ele não faz. Ele chega a deixar a pessoa realmente se sentindo um lixo. E muitas não têm nem coragem de recomeçar a vida, elas não sabem por onde começar. Elas se perdem, elas falam, por onde eu começo? Eu falei, pelo início. Primeira coisa, vamos resgatar essa autoestima, que ela não existe mais. Então, quando chega alguém no consultório que está saindo do relacionamento, a gente fala assim, reconecta com teus velhos amigos, né? Volta para a tua família, vai visitar mais os teus parentes, né? Pratica esporte, tenha um autocuidado, sabe? Se cuida, faz a unha. Porque às vezes a pessoa não vai nem no salão mais. Dorme, pratica bons hábitos de sono. Você precisa dormir. Você precisa, não é que você precisa recuperar essa saúde mental. E um jeito de recuperar por incrível que pareça, o sono de qualidade. Um sono de qualidade ajuda muito na saúde mental. E também a gente fala bem assim para essa pessoa, olha só, bloqueia totalmente de tudo, todo o contato, rede social, telefone, e-mail, silencia tudo. Se você não conseguir bloquear, porque a dependente emocional dificilmente vai bloquear. Tem isso, Ela dificilmente ela se recusa, porque ela ainda é dependente daquele amor, mesmo que seja de dor, mas ela é dependente. Então, dificilmente ela vai bloquear aquela. Então, a gente sempre fala assim, ó. E outra coisa, quando o relacionamento tóxico e abusivo é com o narcisista, ele nunca vai terminar. Então, a vítima, ela tem que dar um desfecho na memória dela. Sim. Ela tem que terminar a relação. Por mais... Dá um fim. Porque o narcisista, ele não termina a relação. E ela vai ter que dar um desfecho na memória dela, na mente dela. Ela vai ter que dar um fim naquela relação tóxica. Ela vai ter que falar para ela que ela não quer mais aquilo. Mas isso, olha, ela precisa da terapia, gente. Ela não consegue dar o desfecho. E é muito Conseguir reagir, né? porque ela sente raiva, ela sente ódio de ter se envolvido com aquela pessoa, né? Por aquela situação tóxica, ela sente muita humilhação, muita raiva, muito ódio. Então ela não consegue dar o desfecho. Então tem que trabalhar muito a autoestima para ela poder chegar a esse consenso que assim, olha, ele não vai te procurar mais porque você bloqueou. Você conseguiu bloquear? Ela disse assim, consegui. Mas se tu pegar, tu vai ver que ela não bloqueou. Para encontrar com ele, né? Então, a parte da cura a primeira parte da cura de um relacionamento tóxico é fazer a pessoa entender que ela não fez nada errado. Ela foi vítima. Ela foi vítima de um relacionamento tóxico. Então, para ela, primeiro ela tem que bloquear, depois ela tem que dar o desfecho, depois ela tem que entender que ela não fez nada errado, ela apenas amou demais. E ela não botou limite. E a pessoa destruiu ela psicologicamente. A mente dela não existe. Ela não sabe mais quem ela é no final. Ela está tão ferida, tão despedaçada, que ela só faz chorar, gente. Chega no consultório, a pessoa nem fala. Ela chora. É muita humilhação para
para ela, né? E ela tem que deixar o passado para trás e se perdoar. Ela precisa se perdoar, ela precisa ter aquela autocompaixão. Ela precisa entender que ela não fez nada errado, ela precisa entender que ela estava num relacionamento tóxico, abusivo, e às vezes com um narcisista, que é o pior, ou com borderline, que eu nem vou falar de borderline hoje, que também é quase narcisista, mas eu não vou entrar, porque borderline também tem uma gama de coisa que ele faz, que é quase um narcisista, mas potencialidade, tem uma potência maiorzinha, né? E também que ninguém se cura sozinha, precisa de um profissional. Ela precisa de um profissional para mostrar um caminho, para ela se encontrar novamente, para ela ter melhorar aquela autoestima, porque ela é uma sobrevivente, gente. Muitas mulheres... Vítima, né? E eu sempre falo, ó, recomeçar não é voltar ao início, é seguir com a coragem que já sabe que a dor ela não quer mais viver. Então, ela já sabe o que é a dor de um relacionamento tóxico. Então, ela tem que ter coragem de seguir. Ela não tem que recomeçar, gente. Ela não tem que voltar para o início. Porque o início ela vai voltar para o looping de dor, porque ela vai se relacionar com pessoas novamente tóxicas. Vamos ver que tem mais perguntas, gente? Vamos ver se tem aqui. Então... Eu tinha uma pergunta. Sim. Qual é que é o primeiro passo, Simone? Assim, ó, a primeira é porque quanto antes a pessoa procurar ajuda, melhor, né? Sim. Qual é que é o primeiro passo para te saber assim que tu tá que o teu parceiro, que a tua parceira é assim, sabe? O primeiro passo é você ver que ela não respeita os seus limites, né? Primeiro passo é não ter diálogo, né? Você não tem diálogo, então você não botou limite na relação. E essa pessoa, ela vai passar as fronteiras. Quando você viu que você avisou a primeira vez, olha só, Aldine, eu não gostei do que você fez. Você me chamou atenção na frente dos meus amigos, eu não acho isso legal. Aí tu já pode saber que dali ela vai para mais. Né? Então, se não houve respeito numa situação simples, a pessoa é aquela coisa, você dá o dedo que é a mão, dá a mão que é o braço. Você já sabe que você está no relacionamento, porque uma vez que você foi desrespeitado perante os seus amigos, ou houve um desrespeito que, tipo assim, você sai para, vamos botar uma situação, você saiu para tomar uma cerveja, ela vai te buscar no local. Sim. Né? Não houve. Então, se ela fez isso, imagina em outras situações o que ela não faria, né? Sim. A mesma coisa que às vezes eu falo, tem pessoas assim, tu pode fazer o que tu quiser, mas o que tu quiser dentro do que eu queira. Já é um relacionamento tóxico. Eu posso jogar futebol? Não, não pode. Tu pode sair comigo com as minhas amigas. Não, tu pode ir ao cinema comigo. Então hoje a gente vai e só que a pessoa não fala do jeito que você não pode. Não, fala assim, não, amor, você não pode hoje, tá? Porque eu marquei um cinema para nós. Mas aquilo foi combinado. Ela esperou você ter uma oportunidade de dizer que você faria uma coisa e ela não quer que você faça. Presta atenção, é muito sutil no início. No início é muito sutil. Aí tu faz Até assim, ganhar espaço, né? Até vai aos pouquinhos, assim, pelas beiras, até e dominando total, né? Não, amor, olha só, final de semana que vem tu joga, mas hoje tu vai no cinema comigo. Olha que doce, né? Que linda. Ai, que esposa querida. Ela simplesmente falou, você vai fazer o que eu quero. Eu sou dona da situação. No momento que você se sente dona, né? Você está em relacionamento tóxico. Se você quer controlar o outro, no momento que você é o controle do relacionamento, é um relacionamento tóxico. Porque ele tem tanto direito de jogar futebol como você tem direito ao cinema. Ou vocês podem combinar. Olha só, esse final de semana eu já combinei que eu vou jogar com meus amigos. E aí, ela vai dizer, tudo bem, amor, né? Então, final de semana que vem a gente vai ao cinema. Mas também não
toda vez a pessoa abrir mão. É combinar, gente. Aí no outro final de semana ele chega no outro final de semana chega assim, ó, amor, não vai dar pra ser motivo, porque eu vou no churrasco agora com os amigos. Não, para aí, gente. Aí tem que começar o limite. Não, para aí. Final de semana passado, eu fui jogar futebol, fiquei aqui. Agora esse final de semana é nosso. Relacionamento tem que ter diálogo e tem que colocar os limites, gente. Senão fica no controle o tempo todo do outro. Aí a Aldine fica todo o tempo dentro de casa e o seu Digo lá, jogando futebol, comendo churrasco, não sei o quê. Aí quando ele não tem ninguém que chama ele fala, não, agora vamos, Aldine, vamos sair um pouquinho, vamos ali tomar um açaí. Não é uma coisa justa, né? Você não pode ser a última opção da pessoa, você tem que ser a primeira. Sim. Se você tá no relacionamento, você não pode ser a última opção, né? E a gente pensa assim, né, gente, que tudo isso, né, que a Simone tá aqui dividindo com a gente, nos orientando que isso é uma coisa, que não acontece, não, gente, isso é muito real, né? Uhum. Vamos ler aqui. Tem aquelas que dizem, eu amo mais a você do que a mim mesma. Aí não dá. Exatamente. Aquele eu te amo não é amar mais o outro, tem que amar. Eu te amo, eu em primeira pessoa, mas eu amo você. Ali tá no equilíbrio, né? Agora, eu amo mais você do que eu, gente, é totalmente desequilibrada essa relação. Né? Totalmente. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu falei só do TDAH, os ansiosos também são vítimas dos narcisistas, tá? Também para ajudar. São os TDAH e os ansiosos. E dia 1º de junho foi o dia do narcisista, não sei se você sabe. Não sabia, não vi nenhum post. Eu postei. Eu não vi nenhum post, não sabia disso. Social. Eu botei dia 1º de junho. Só que eu botei atrasadinho que não deu tempo. É dia do... eu não reparei. Dia dos narcisistas. Eles têm dia. Olha, eles são tão danados. São tão danados. Eu nem dei presente para o Eugênio. Eu também não ganhei presente nenhum. Mas, olha aí, gente. Eu não tenho narcisista favorito que fala, né? Meu... Como é que é? É um desenho, né, que tem, né? Meu malvado favorito. Meu malvado favorito. É o narcisista, meu malvado favorito. Eu não ganhei também no dia do narcisista, eu não ganhei nada do narcisista. Passou em branco. Passou em branco. Mas, gente, isso tudo é assim, esses alertas que a Simone falou aqui da bandeira vermelha, sinais, assim, né? As características, assim, o pessoal às vezes nem percebe quem é vítima, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que estão num relacionamento abusivo, porque a gente vê, a gente sabe de casos, eu acredito que todos nós conhecemos algum caso. E essa pessoa, todo mundo já percebeu. E a pessoa que tá ali naquele relacionamento abusivo, a vítima, ela não percebe, né? Então, isso é importante da gente falar. Por isso a nossa vontade de trazer aqui a Simone nessa quarta-feira para falar sobre isso. Para ser informação, né? Conscientizar as pessoas. E se ela for... Tem algumas coisas que não são normais. E se ela for dependente emocional, aí que ela não vê mesmo, né? Se uma pessoa normal custa entender que ela tá no relacionamento abusivo, e às vezes a coleguinha tá falando para ela assim, amiga, olha o que ele tá fazendo. Isso não tá legal. Não, foi só hoje que aconteceu isso. Aí ele vai... então, assim, vai melhorar. Não, gente, ele teve um dia complicado, por isso ele ajuda dessa forma. Não, gente, ele ajuda dessa forma porque ele já agiria dessa forma, né? Então, relações saudáveis tem que começar com eu fortalecido, né? Eu sou especial nesse relacionamento. Então, eu sou e você é, entendeu? Então, não pode... Não pode, tu tem que cultivar essa autoestima sua para construir um espaço interno e que o outro te dê segurança. Porque relacionamento que a tua autoestima fica insegura, não é relacionamento. Então você tem que ter esse espaço, né? O amor não é uma fuga para a solidão, é uma escolha feita com presença. As pessoas que pensam que o amor é uma fuga para a solidão, já tá num relacionamento tóxico, gente. Porque ele é uma escolha feita com presença. Se eu te amo, eu quero a sua presença. Eu não quero fugir da minha solidão, né?
Só que as pessoas... Algumas pessoas confundem, né? Uhum. Algumas pessoas. E algumas pessoas, elas têm os estágios que são fundamentais, né? Que eu falei é enxergar as raízes da dependência emocional, que foi aquelas raízes que eu falei para vocês, né? Tem lá no começo. Autoestima, os apegos. Então, as raízes começam lá na infância. Se tu cresceu num lar disfuncional, provavelmente teu relacionamento vai ser disfuncional, a não ser que você esteja num relacionamento que o outro consiga te mostrar, olha só, Aldine, olha só, lá no passado, quando você ficava sozinha, que você se sentia abandonada, hoje eu tô aqui, eu tô te dando segurança, né? Porque muitas vezes essa falta de conversa, essa falta de segurança para quem vem de um lar totalmente disfuncional, de pais imprevisíveis, ela quer um relacionamento que ela se sinta segura, né? Então você tem que abrir um espaço de segurança, porque o amor tem que ser acolhido, gente. O amor não é o amor não é simplesmente letrinhas bonitinhas que você escreve lá, né? O amor, ele quer segurança. Se ele não tem segurança, ele se torna, às vezes, abusivo e tóxico. Não o amor, mas aquele relacionamento. Imagina que se eu faço uma escolha que eu quero presença e o outro fica todo o tempo me encharcando, me dizendo coisas abusivas, né? A minha mente começa assim, meu Deus, eu dou tanto amor a essa pessoa e a pessoa me dá em troca tanto desprezo, tanta coisa. Onde fica a autoestima dessa pessoa? Entra em colapso. Entra em colapso. Então, a gente tem que se importar e sentir dignos de merecer um relacionamento verdadeiro, né? Quando a gente sente o medo de vou perder a pessoa, é porque a gente não está mais cabendo naquela relação, né? Então, tem que ter segurança. Quando o outro não te dá segurança, a gente não se sente mais na relação, né? Mentalmente a gente fala assim, não, peraí, qual é o meu espaço aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Eu não tenho carinho, eu não tenho valorização, né? Então, as relações tóxicas são mais ou menos são assim. As pessoas vivem só no eu delas, que nem o narcisista, no ego delas, e o outro fica tocando barco. Aceitando migalha, né? Muitas vezes. Migalhas. E olha, eu vou te dizer uma coisa. E quando o poder está com o outro, principalmente existe muito caso que vocês falaram de poder financeiro, a outra pessoa ela morre por dentro, ela morre mesmo, morre. E o resgate é muito dolorido, gente. Se conseguir resgatar. Se conseguir. Tem pessoas que acabam o relacionamento e falam, nunca mais, nem... Ó, eu já escutei isso no consultório. Nunca mais, eu não quero mais, de jeito nenhum. Morro sozinha, mas não vou entrar... eu não confio mais. Mas aí você trabalha autoestima, trabalha autoconfiança, o autocuidado. Você faz com que a pessoa se perdoe, porque ela não tem culpa. E aí, quando daqui a pouco tu vê 2 anos depois, a pessoa tá lá, tô casando, te manda convite. Ó, meu namorado, ó, não sei o quê. Falei, ué, você não disse pra mim que não queria mais no primeiro dia? Algumas a gente resgata. Bom, eu tenho paciente que eu resgatei. Hoje eu vejo ela feliz, casada, e falo, filha, você falou pra mim que nunca mais. E aí, ó, tá aí toda bonitona, um bonitão, e toda feliz da vida. Começando. Não, ela não tá recomeçando, ela tá seguindo. Seguindo. Se ela recomeçar, ela vai entrar no ciclo de novo, porque dela vai entrar. E aí o relato dela para mim falou: Simone do céu,
totalmente diferente de tudo que eu vivi. Eu falei, exatamente, porque você se valorizou, você entendeu que um relacionamento, para ser bom, você tem que colocar limite, ter diálogo, porque tu aceitava tudo dos outros, fazia um gato e sapato com você, e você vivia chorando. Agora, não, esse você falou que ela conversa comigo, né? Você colocou limite, né? Vocês conversaram antes de estarem junto, e agora tá fluindo. Ela quer até ter um filho, olha só que lindo. Agora tá fluindo. E agora ela pensa em ter filho com esse. Aí eu falo, gente, quem chegou no consultório chorando que dizer que nunca mais. Mas a gente Que nunca mudança, pode. né? É mudança. Hoje ela falou assim, eu quero engravidar, não sei o quê. Eu falei, agora a gente está programando de engravidar o ano que vem. Eu falei, ué, mas tu disse pra mim que não queria nem relacionamento. Como que você vai engravidar, menina? Não, não. Viu? Você me curou. Teve resultado. A terapia não faz mágica, mas ajuda. Demais, gente. É por isso que é importante a gente ter esse momento aqui, né? A gente ter essas quartas-feiras e também vou pedir para Simone, né, deixar o contato dela, quem quiser, né, quem quiser, né, então saber mais sobre terapia, seja qual for a situação aí emocional, quem quiser procurar então a Simone, como que pode te contatar, te encontrar, para marcar um horário? Pelo Instagram, deixando direct uma mensagem, eu entro em contato. Eu tenho ali Simone Martignac, terapeuta. Isso mesmo, Soninha. Terapia é fundamental na vida das pessoas, né? E não é só na parte do relacionamento, né? Porque olha só, essa menina mesmo que eu falo, ela chegou lá com algumas questões e uma delas era relacionamentos abusivos e tóxicos que ela teve ao longo da vida, né? Sim. Então você vê que na terapia a gente começou a trabalhar a infância dela para ela entender por que ela tinha esses relacionamentos e o que precisava ela ajustar nela, não é? Porque assim, ó, a gente não tem que depositar no outro. O ajuste é interno nosso. E aí a gente foi trabalhando da infância, foi trabalhando, ela foi entendendo, ela foi vendo, e aí ela conseguiu dizer assim, não, realmente eu me doava muito e aceitava qualquer migalha. Então, cuidado. Claro que você tem que doar para o outro, mas primeiro veja o que você está recebendo, né? Sim. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque o outro não é tão especial que a gente também não tem essa capacidade de ser especial, né? Não, exato, não é o sol, né? Não é o sol da vida da gente. Olha, eu sempre falo, nós nascemos, a não ser os gêmeos, né? Sozinhos, a gente parte sozinho. Sim. Quem quiser nos acompanhar no caminho, seja bem-vindo, mas seja uma boa companhia, né? Sim. Ô Simone, uma pergunta. Já aconteceu de alguém te procurar ao contrário, assim, ó, eu não sou a vítima, mas eu sou aquele que oprime, eu sou narcisista, eu vou procurar ajuda. Já aconteceu de uma pessoa assim procurar, ou é mais difícil? Assim, ó, já aconteceu da pessoa procurar, não sabendo mais ou menos que era narcisista, e quando tu fala pra pessoa que ela é menino, ela não aceita, não. Nossa, essa resistência. A resistência. Não sou, de jeito nenhum. E então eu falo assim, gente, o narcisista, quando a gente vai falar para ele que ele é narcisista, a gente tem que tomar o maior cuidado também. Também, Ele dificilmente ele aceita o transtorno que ele tem. E aí Borderline não tem tratamento para ele. Tem terapêutico, né? Tem que mudar a forma dele se relacionar com as pessoas. Daí não tem medicação, né? Que nem borderline. Ó, narcisista é emocional, tá? Borderline, que eu não falei, é traço de personalidade, mas age do mesmo jeito que o narcisista. Só que ambos não é medicação. Ambos são terapia contínua. Sim. É comportamental, entendeu? Tem que trabalhar o comportamental dele. E não tem. Agora, se ele for bipolar, é medicação, tá? Se você se relacionar com uma pessoa bipolar, é uma patologia.
que é diferente de comportamental, emocional. É uma patologia, tá? Sim. Então, aí, esse não. Bipolar, ele vai tomar medicação e mais terapia. E relacionamento com bipolar, gente, é um relacionamento tóxico. Não é abusivo, mas é tóxico. Com borderline, também é tóxico. Totalmente. Com narcisista, é tóxico e abusivo. Por isso que eu escolhi É complicado. o piorzinho para falar hoje. Sim. E muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está se relacionando com o narcisista, porque eles são tão bonzinhos no início que tu nem... E chega no consultório e fala assim, não, mas eu acho que ele não era narcisista, não. Ele era uma pessoa tão boa no início, né? Acho que ele mudou. É má influência, acho que com os amigos, alguma coisa. Nada, a pessoa sempre foi, gente. O narcisista... Ó, borderline, que eu não falei, você consegue diagnosticar ele aos 18 anos de idade. Narcisista é lá do berço já nasce narcisista. Se ele tem uma mãe narcisista, minha filha, ele já sai lá do berço narcisista e segue o baile. Vai ser narcisista a vida toda. Ele não vai mudar, gente. Ele pode mudar o comportamental se ele tiver terapia, mas ele tem que estar sempre em terapia para ele estar regulado. Ele saiu da terapia, ele volta pro looping dele de tudo de novo. Então, narcisista não tem cura. Borderline não tem cura, porque borderline é traço de personalidade. Bipolar, medicação e terapia. E todos esses três que você se relacionar, você vai ter um relacionamento tóxico. Sim. A Sônia botou aqui. Vai ter um relacionamento bem complexo. A Sônia botou terapia é fundamental na vida das pessoas. Isso é. Pra tudo, que nem a Simone estava falando, que não é só nessa questão de relacionamento, né? Então, por isso que é importante a gente sempre estar ali trazendo esse assunto aqui, tá conversando sobre isso, conscientizando, porque por mais que pareça até, né, Simone, uma coisa meio que absurda, tem muitas pessoas, né, que, eu vou repetir, tem muitas pessoas que estão no relacionamento aí tóxico, são vítimas, enfim, estão sofrendo algum tipo de abuso em um relacionamento e não perceberam, e acham que é normal, que elas não são, que nem tu falaste, né, Simone, que elas, ele não é assim, ou ela não é assim, eu mas não sou essa live merecedor. hoje abriu a minha mente. É interessante. Essa live abriu a minha mente. É interessante, foi interessante o assunto, é interessante o assunto. Então as pessoas pensam assim, eu vou me contentar. Diga o que abriu aí na mente. Vamos lá, vamos ver. As coisas sobre a Aldine. Me revelou. Agora eu vou ver o que ela é. Se ela é borderline, se ela é narcisista ou se ela é só chata. Tomara que ela seja só chata mesmo. Ai, meu Deus, olha aí, olha só, gente. Vamos estar alertas, né, no tipo de relacionamento que a gente se envolve e se coloca, porque a gente conhece casos, né, gente? Falando sério. Eu conheço vários casos. Nossa, quantos casos a gente conhece por aí? E a gente vê assim, ou a mulher ou o homem ficam naquela, não, mas tá tudo bem, né? Que ele falou, ele tava nervoso, ou ela mudou ao longo do tempo. E a pessoa vai estar ali numa bomba, numa panela de pressão, qualquer momento aquilo vai estourar. E a pessoa vai indo ali, né? Naquilo ali que fica. E tu fica assim, ó, mas isso não é normal, fulano. E a pessoa fica naquilo ali. Então, fica, sabe? Eu não sei se vocês lembram o tempo que a gente ia na Aliança lá, vamos botar lá o Clube da Cidade, né? Eu não peguei, isso era muito. Mas muito criança. Saía pra noite, né? Sempre tem uma amiguinha dedo podre, né? A gente sempre fala assim, nossa, mas olha só, ela pegou a pior pessoa da festa, né? Ela tá com a pior pessoa. Aí tu vai lá e fala, olha, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo. Não, ele é um gatinho, ele é gostosinho, ele é não sei o quê. E tu fala, e tu alerta a amiguinha fica ruim com você. Ela diz, e desfaz a amizade, gente. Vai alertar. Tá com inveja. Exatamente, tá com inveja. Mas sempre no grupo de amizade tem uma dedinho podre. Ela sempre tem uma que gosta do meu malvado favorito. E aí você fala, ela acaba a amizade com você, mas não acaba o relacionamento. Aí quando ele destrói ela vem pra você, né? Amiga, você estava certa. Você estava certa, amiga. Ele foi horrível. Olha o que ele me fez, olha o que ele me fez. Chora. Aí você fala,
Mas lembra que eu te avisei? Então, assim, existe pessoas que terminam a amizade porque você quer alertar e a pessoa não... Ela tem dependência emocional, ela não vai Dependência aceitar. emocional. Imagina, agora que eu consegui um namorado, ela quer destruir. Eu nunca consegui um namorado. Agora que eu tô namorando, vem a Aldine aqui me dizer que o cara não presta. Ah, é inveja, não vou ficar com ele. Aí daqui a pouco ele massacra ela, é um narcisista nato, tem doutorado, mestrado em narcisismo. Aí volta lá, Aldine do céu, ele fez tudo que tu falou, amiga. E agora o que eu faço com a minha vida? O que tu faz com a tua vida? Segue. Não olha pra trás. Bloqueia o bonito em tudo, das redes sociais, telefone, e-mail, o que tiver com ele, tu bloqueia. Larga de mão. Segue a tua vida. Não, olha, a recaída de um relacionamento, voltar para o narcisista depois que você conseguiu sair, aí é pior. Aí vai ser bem abusivo. Ele vai falar, tu voltou, bebê, agora eu vou te punir. Vem cá, bebê, vamos lá. Aí começa o joguinho do terror lá, dele, terrorismo dele. Então, isso é assim... Verdade, gente. E olha só, não dá para saber se é narcisista, não tem ninguém escrito na testa, sou borderline, sou narcisista. Então fique atento aos primeiros sinais. Ele quer ter o controle da relação, cai fora. Fique atento. Se ele começar a controlar a tua roupa, se tu bebeu, se tu saiu, se tu voltou, se ele quer tu dentro de casa, ele te afastou da família, te afastou dos amigos, cai fora. Porque ele vai achar o pé, ele não vai brigar com a tua família, tá? Ele não vai. Porque narcisista não vai brigar com ninguém, gente. Ele simplesmente vai dizer que você não precisa ir. Ah, não, Aldine, eu vou lá ver meu pai. Não, deixa para outro final de semana, Aldine. Para que isso? Deixa aí. Aí a Aldine assim, eu vou lá na tia. Agora, pensa assim, família dele, ele vai viver para a família dele, né? Se a Aldine for ou não interessa, eu vou. Ele sempre, né? O centro. Sim, é porque ele tem que ser o centro das atenções. O ego dele tem que... O Moreira, alguém botou aqui assim, o Moreira botou assim, oi, boa noite. Minha amiga era assim. Arre. Eu não sei quem... Nada. O nome da pessoa começa com Rê, né? Arre, amiga dele, Rê. Eu falei pra ti que a Renata era assim, né, meu? Então, olha só, daí dá pra... Ele já teve um relacionamento aí tóxico com a Rê, né? E todo mundo... Acho que todo mundo tem, né, algum amigo, alguma amiga que passou por essa situação de ser a vítima num relacionamento, né? E gente, isso é tão comum, né? Isso tá, às vezes, tão perto da gente, né? Tá tão perto. Tá do lado, né? Tá do lado. Às vezes tá dormindo com o inimigo, tá dormindo com o inimigo, não sabe. Não tem aquele filme Dormindo com o Inimigo? Então, dorme com o narcisista. Eu ia dizer. Dormindo com o inimigo, gente. Meu malvado favorito, Dormindo com o Inimigo. Dá pra fazer uma lista de filme, né? Dá até então, olha... Então, toma cuidado. E, vou dizer uma coisa, o narcisista geralmente é bonito mesmo, viu? Porque eles, como tem o ego, eles se cuidam. Sim. Eles se cuidam. Sim. Por isso que a maioria das mulheres aí sai e cai na mão do narcisista, porque ele não é um homem desleixado. Ela, narcisista, também não é desleixada. Você chega numa festa e entra um avião, como fala aquela mulher avião. Pode contar que ela é narcisista. Aí voa com ela quem quer, né? Entra porque nisso quem quer. O narcisista, ele se cuida, gente. Ele não é bobo. Ele faz dívida para botar o botox, mas mas eles fazem. Entendeu? Eles não têm, assim, eles não são aqueles malhadão, mas tem o corpo perfeito. Tu olha e fala, nossa, acho que tem, né? Chega aqui um narcisista, tipo assim, vamos botar aqui uns 65 anos, tu olha e dá uns 48, 50. Aí quando a pessoa vem falar contigo, eu tô com 65. Fala, ui, meu Deus, dormiu no formol.
Ele se cuida. Produção. O narcisista é o que eu falo, vem de berço, né? Ele vem lá do berço trazendo, então. A mamãe vai cuidar muito bem, porque a mamãe é narcisista, com certeza, né? E ele vai seguir os conselhos da mamãe. Os passos. É. Que nem assim, bundinha que mamãe passou talco, ninguém toca, né? Uhum. Então ele vai Gente. querer ser sempre bonitão, arrumadão, simpático. Isso em público. Aí, tipo assim, ó, você tá lá, ele tá todo sorrindo, falando todo mundo, te apresentando para todo mundo. Fica do lado, daí tu assim, ai, vamos fazer alguma coisa lá em casa. Nem fala contigo, nem olha para ti. Parece que tu não existe. Liga a TV, fica olhando televisão, e tu tá do lado, às vezes, da pessoa assim. Não fala nada. Aí pega o celular, fica olhando as coisas no Face, no coisa, e tu tá do lado. Gente, é um narcisista, né? É um abuso, né? Isso. É bem. Aí tu fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui do lado dessa pessoa? Eu não existo. Mas algumas horas atrás tu tava lá com ele, feliz da vida, né? Por quê? Porque ele precisava que o público visse ele ou ela com uma mulher bonita, né? Porque ele também escolhe, né? Uma mulher bonita, simpática, mas junto dele ela morre depois. Então, Sim. Eu acho que é o Marcos aqui, né? Esse Freixo, Marcos. ele botou Só assim, ó. aquariano. Isso. Sou aquariano, desses males eu não sofro, nem abuso e nem sou abusado. Quando eu percebo que vou ser abusado, eu pulo fora, sem dó nem piedade. Tá Isso aí. certo, Marcos. Certíssimo. Cair fora, né? Mas é aquela coisa, a gente nunca espera estar num relacionamento assim, né? E acontece. Só que, assim, ó, é que nem eu sempre falo, as coisas são muito sutil, tu demora a perceber, né? Pouquinhos. E tem pessoas que conseguem conviver com o narcisista também. Não, a gente não pode dizer assim que todo relacionamento com o narcisista não vai seguir. Consegue. Ela consegue colocar alguns limites, entendeu? Dependendo de como o grau que ele esteja, alguns ajustes e vai. E se um dos dois estiver na terapia, é mais fácil. Porque quando um está na terapia, sem querer está mudando o comportamento do outro. Porque quando você muda, tudo à sua volta muda, né? Então a gente tem que, assim, existe sempre uma exceção da regra, mas essa exceção é 0,0000001. Entendeu? Sim, assim, mas existe. Existe. Mas assim, narcisista, a gente sempre fala das pessoas, cuidado. Primeiro, a bandeira vermelha tá sempre ali, né? O mar nunca vai estar calmo, vai estar sempre ali com a bandeirinha. Sim, e o pior é que tu não sabe quando vai mudar. Isso é o que mata a pessoa que convive. Uma hora tá bem, uma hora tá ruim, uma hora tá bem, uma hora tá ruim. Gente, enlouquece a pessoa. Uma hora tu é o amor, outra hora tu não é nada. Uma hora tu e outra hora tu é descartada. Tem hora, tipo assim, narcisista, ele tem uma coisa assim, uma hora ele te chama, te mostra para todo mundo. Outra hora ele te esconde de todo mundo, sai só ele, parece que ele é solteiro. Ou a solteira, né? E é uma loucura. Se tu for ler o que tem de coisa publicada de narcisista, tu fala assim, gente, como é que consegue, né? Como que consegue? É muita loucura. Mas é real. Mas existem pessoas que tu avisa e continua dentro, né? Não adianta. Tu fala, a pessoa tá lá. Fala firme. Então, mas então, gente, pode terminar. Então, é sobre isso que a gente falou hoje, sobre esses relacionamentos narcisistas, sobre abusivos, sobre os apegos da infância, sobre a autoestima da fase adulta, que fica ainda o vínculo, né, com o apego que teve na infância, só muda um pouquinho a nomenclatura, mas
infância, gente, é o solo que a gente vai pisar a vida inteira, não adianta. É lá que está a nossa raiz. Então é isso aí, gente. A gente esteve aqui com a Simone Marciniak. Qualquer um que precisar de ajuda aí é @Simone Marciniak terapeuta no Instagram, né? Chama ela, procura ela. Ali a consulta é pelo WhatsApp mesmo, né, Simone? Uhum. Tem também consultório que mora em Niterói. Quem mora em Niterói tem consultório ali no bairro de Caraí e no centro da cidade. Sim. A Simone, ela presta um atendimento, né? A terapeuta, ela presta atendimento tanto online para quem precisar, né? Enfim, quem é da região ali da Simone, ali de Niterói, né? Pode procurar ela através da consulta, enfim, do atendimento presencial. Procure o perfil, tá? Quem deseja, então, agendar uma sessão de terapia, né? Não só para falar sobre relacionamento, enfim, mas alguma outra questão, procure a Simone, né? Ela está ali, a gente deixou no chat aqui o arroba dela, mas procure, tem aqui no Papo de Anjo no perfil o arroba da Simone também. Procure, né? Então, sempre ajuda. A gente tá aí trazendo nas quartas-feiras aqui no perfil, a quarta-feira da saúde mental, que foi uma sugestão da Simone, né? A gente ter esse dia fixo para falar de saúde mental, e tem sido muito válido. E esse assunto aqui, gente, com certeza, né? A gente, de alguma maneira, se identifica com esse assunto aqui que foi tratado hoje. A gente quer agradecer mais uma vez, né? Aqui em nosso nome, né? A todos que nos acompanharam nessa live, a todos que vão assistir, né? Obrigada aí, pessoal, por estar acompanhando, estar prestigiando, interagindo com a gente. E agradecer a Simone também, né? Muito importante. Ela se desprender 2 horas do dia dela para estar com nós numa live. Nos dar essa atenção, né? É muito bom. Eu que agradeço também pelo convite e espero que as pessoas que vão assistir e que assistiram, que elas consigam ter a noção de quem está ao lado, né? E esse eu te amo, que esse eu te amo seja, né, um eu te amo verdadeiro e não somente, né, que essa relação que esteja começando, amanhã é dia dos namorados, muita gente vai estar namorando, muita gente vai estar começando, muita gente vai estar continuando. Gente, então que seja um lugar seguro nessa relação. E não um lugar abusivo, e não um lugar tóxico. Muito importante, gente, né? Tudo isso, esse caminhão de informação e de conhecimento que a Simone trouxe aqui pra gente, né? Que a gente, todos nós, né, que a gente possa extrair algo, seja qual for o nosso contexto, a nossa realidade, né? Uhum. E agradecer, né? Porque a Simone e outras pessoas tão queridas têm vindo aqui com a gente nas quartas-feiras. E a gente quer aqui do Papo de Anjo deixar, né, esse lembrete, né? Cuide dessa saúde mental. É tempo de nós falarmos sobre isso, sempre que possível, falarmos cada vez mais. Né? Muito obrigada, então, mais uma vez, Simone, pela sua atenção. Colocar no comentário aqui, gostei. Esse tchê aqui do Rio Grande do Sul, gostemos também. Então, falar, gente, no Rio de Janeiro está frio, estou de casaco. Eu ia te dizer, né? Tá frio aí aqui, nossa. Aqui tá 8 graus. Aqui não, deve estar uns 20 graus, mas 20 graus para o Rio é frio. Nossa! Estou de casaquinho, aqui, ó, manga, golinha e casaquinho, gente. Tá enroupadinha. Tá enroupadinha, 20 graus é... 20 graus, tá? É frio. Aí é frio. Aí é frio. O vento é muito gelado daqui, o vento do mar é gelado. Tem o mar, é. E mas hoje de manhã tá 4 graus aqui. Eu soube, minhas tias me falaram 3 graus, eu falei, Jesus, morri. A Naene convidou para mim tomar um chimarrão no sul com 4 graus ou 3, sim, né? Eu falei, se eu for, eu vou morta, né? Não precisa nem me embalsamar, vou chegar mortinha lá, 3 graus. Eu com 20, tô de lãzinha aqui, blusinha. Imagina. E vem pra cá, tem que... E de tarde, na aula de psicanálise, gente, eu fui de casaco de lã mesmo, tava frio. Nossa, é um contraste, né? É um contraste de clima. Uhum. Então tá, obrigado, Simone. Um abraço. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo.